Sejam muitos bem-vindos aqui nesse momento tão especial que Deus preparou para mim e para você. Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria e entendimento, que Deus nos dê para todos nós, né, meus irmãos? Que todos nós precisamos, porque a cada dia é uma nova experiência, é um novo desafio e nós temos que estar aí firme na rocha, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos começar esse momento tão especial de reflexão, né? Que Deus preparou para mim e para você. Receba no teu coração, meu irmão, minha irmã, com zelo de Deus, com um zelo de Deus, porque Deus, ele é amoroso, ele nos dá a chance de mudar, ele nos dá a chance de olhar diferente, né? Para que a gente entenda que aquela visão que nós estávamos tendo não é a correta, certo? Muitas vezes a gente fica decepcionado, triste, chora, desanima, porque a gente acha que tem que ser como a gente pensa, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. E não é assim, né, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele é tão protetor, tão cuidadoso, que às vezes é necessário que a gente perca aquilo que a gente tanto espera, porque Deus está preparando algo muito melhor. Glórias a Deus. Vamos orar para começar esse trabalho abençoado, que Deus nos dê força, né? Sabedoria e discernimento para que a gente possa prosseguir rumo ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida que agrade, que o Senhor se agrade com cada um de nós, né? Que a gente possa estar aí realmente sendo verdadeiro, primeiramente, né? Com Deus, depois com a gente mesmo, cada um sendo verdadeiro consigo mesmo, porque é cada um por si, exatamente, no dia do juízo, cada um vai prestar suas contas, então você precisa aí estar cuidando, né, dessa sua vida, desse seu coração, dessas suas ações e reações, das suas atitudes, porque de repente, em determinado momento, você age de uma forma espontânea, assim, né? Sem pensar. Às vezes fala coisa que magoa, às vezes fala palavras amaldiçoadas. E isso Deus não se agrada. Por isso que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar e tá colocando em prática, né? Glórias a Deus. Vamos orar então. Pai, eu te entrego esse momento tão especial, Senhor, que o Senhor preparou para mim e para o meu irmão, para minha irmã. Deus, coloca nos nossos corações, Senhor, todo o entendimento do Teu querer, Senhor, na nossa vida. E que nós sejamos servos fiéis, Deus. Que cada vez mais venha multiplicar pessoas, né? Para estar junto, falando do amor de Cristo, evangelizando, fazendo suas missões, Deus, porque cada um tem uma missão e a pessoa sabe que é ela e Deus, porque Deus toca no coração dela para ela fazer. Que cada um de nós façamos o nosso melhor para o Senhor, porque é tudo do Senhor e tudo para o Senhor. Deus, eu agradeço essa vida que vai estar do outro lado vendo esse vídeo, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor vá de encontro às necessidades dela, Senhor, e que ela possa reconhecer, Deus, que só há um Deus todo-poderoso, que só há um Deus, um Pai amoroso, que cuida, que zela, que ama, mas que a pessoa tem que mudar dentro dela, certo? Que nós estamos aqui, Deus, porque fomos escolhidos do Senhor, estamos aqui numa missão, estamos aqui para cumprir a Tua vontade, Deus, em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus, porque é tudo dele, tudo para ele. Entendeu? Bênção de Deus. Então vamos lá. Pega o seu, eu pego o meu, o nosso alimento da alma, que é a palavra de Deus, que vem nos edificar, que vem nos fortalecer, que vem nos fazer seres humanos melhores. E que a cada dia que a gente venha buscar, a todo instante que a gente venha buscar, que a gente realmente muda a nossa vida de verdade,
não de aparência, porque as aparências enganam, né, meus irmãos? E Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. O homem vê só o externo, Deus vê lá dentro do nosso interior. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Então vamos lá, deixa abertinho aí no livro de Salmos. Salmos fica no Antigo Testamento, no Velho Testamento e é fácil de achar. A Bíblia é dois testamentos, Velho Testamento, Novo Testamento. Quem encontra dificuldade em achar, em localizar as passagens, vai lá na primeira folha, no índice geral, lá tem nome dos livros, número das páginas, e no verso da folha, no Novo Testamento também, nome dos livros, número das páginas. É fácil, você consegue, porque você tem força de vontade em aprender, você tem força de vontade em querer o melhor para a tua vida. E o melhor está aqui, meus irmãos. Isso aqui, ó, nem ouro, nem prata, nem dinheiro algum paga o que tem aqui para mim e para você. Glórias a Deus, porque o alto preço Jesus já pagou por você, já pagou por mim, e nós somos felizes e grato, porque é só gratidão, porque saber que nós temos, né, um Deus tão amoroso na nossa vida, que cuida, que zela da gente, né? Então a gente precisa ser grato. Glórias a Deus. Deixa abertinho aí no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 8, certo? Conseguiu aí, bênção de Deus? Vamos lá então, vamos ler a palavra de Deus, depois a gente faz a reflexão, certo? Então vamos lá. Salmos capítulo 24, versículo 8. Acompanha comigo. É necessário que você pegue a palavra de Deus, que você acompanha, que você estuda, que você se alimenta, porque é você que precisa. Eu preciso. Então, quem tem que fazer por você é você. E quem tem que fazer por mim sou eu. Então, se você está com fome, está com sede, está precisando aprender cada vez mais e mais, então vá lá, vai e busca, porque aqui nos traz a construção de comportamento, de olhar, de amor diferenciado, fazendo a vontade de Deus. Glórias a Deus. Então vamos lá. Capítulo 24, versículo 8. Quem é o Rei da Glória? Você sabe? É claro, né, meus irmãos, que é o Senhor forte, poderoso, o nosso Deus, o nosso Deus. E olha só, o Senhor poderoso na batalha. Então, qual é a batalha que você está atravessando hoje, meu irmão? Qual é a dificuldade que você está tendo? Quais são os obstáculos que você está tendo? O que está te paralisando? O que está te tirando o foco do nosso Deus Todo-Poderoso e achando que você vai resolver com as suas próprias forças? É em vão, meus irmãos, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. E sem Deus a gente fica numa tribulação tão grande que você se perde em meio a tanta preocupação. Por que fazer isso, meu irmão? Porque aqui a palavra de Deus nos ensina que nós temos um Deus todo-poderoso e que nós podemos e temos a certeza de que Ele vai fazer por nós. Mas também se tiver alguma coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que cabe a nós fazermos, nós precisamos fazer, sim, porque Deus dá a direção, Deus abre porta, fecha a porta, mas você precisa ter a atitude de fazer e de estar atento. O que pertence para mim fazer? O que eu preciso fazer? Eu já fiz de tudo? Eu já não tenho mais solução para fazer? Então agora é a hora de você descansar seu coração e confiar no Senhor Deus, sabe? Porque as limitações, nós somos limitados, mas o nosso Deus não é. O nosso Deus é ilimitado, certo? Então o nosso Deus, ele deixa, ele permite, ele espera que você pare, olhe para ele, busca nele e faça a tua parte, porque Deus faz a dele.
Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Então, vou repetir esse versículo. Olha só. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Não existe nada impossível para Deus, porque Ele é o Deus do possível, certo? Ele é o Deus do possível e do impossível, certo? Glórias a Deus, né? Vamos lá, a benção de Deus. Vamos fazer uma reflexão agora? Deus é maravilhoso, Deus nos dá um entendimento, Deus nos dá a palavra, Deus usa pessoas na nossa vida para falar: ei, pare de olhar para o lado, né, da força limitada que você tem e olha para um Deus que é ilimitado e que tem todo o poder. Entendeu, bênção de Deus? Então não deixe que nada venha te abater, porque o amanhã pertence ao Senhor, hoje pertence a nós, agora pertence a mim, pertence a você, mas o amanhã pertence ao nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos fazer a reflexão agora? Estamos grato a Deus, né, por trazer essa mensagem para o nosso coração, porque é um fortalecimento, é vitamina, né, meus irmãos? É vitamina para a gente crescer, né? Para a gente crescer, para a gente nos tornar pessoas agradáveis, né? Seres humanos com amor no coração, não com essa, né? Essa fase que todo mundo aí, ó, no mundo tá passando, um desamor, uma desigualdade, uma separação de pessoas para pessoas, porque Deus não faz acepção, o homem faz, e nós estamos vivendo nessa época, né? Mas tem um porém, Deus não faz acepção de pessoa, por isso que ele tá dando a oportunidade para mim e para você hoje, para mudança hoje. Porque ele não faz acepção, mas o dia do juízo Deus vai fazer a separação. Preste atenção. Que caminho você quer ir? Que Deus você quer servir? O Deus, né, todo-poderoso, que é o nosso Deus, ele foi preparar, o Senhor Jesus foi preparar a Nova Jerusalém para nós. Glórias a Deus, mas o inferno, ele é preparado pelo diabo, e aquele que seguir, não der ouvido à palavra de Deus, ele vai para lá. Então é só dois caminhos, céu e inferno, Deus e diabo, não existe outro, não tem meio termo, não tem como você deixar para amanhã, meu irmão, não tem como você deixar para amanhã, minha irmã, para mudar a tua vida, para mudar o que é necessário ser mudado. Entendeu? Olha, o recado de Deus hoje está sendo muito forte, tanto para você quanto para mim, porque eu também estou aqui recebendo como você. Então vamos lá fazer a reflexão. Olha só, irmãos, este versículo, né, é uma declaração soberana, do poder do nosso Deus, né, do poder do nosso Deus, porque ele é todo poderoso. E que é reconhecido e celebrado no dia de hoje, pode ser interpretado, meus irmãos, hoje, né, como um lembrete. Olha só, o nosso Deus é uma declaração da soberania, esse versículo, mas também pode ser um lembrete para nós hoje, né, da nossa necessidade. Quem não tem necessidade? Todos nós que vivemos no mundo precisamos, seja numa área, seja na outra, mas nós temos a nossa necessidade. Mas só que nós não estamos aqui sozinhos. Nós viemos aqui no mundo já escolhido para uma missão, mas Deus não nos deixa só, a não ser que você queira, a não ser que o ser humano queira, porque ele é livre para escolher, ele pode escolher, mas tudo que a gente escolhe, a gente vai ter as consequências. Todo mundo sabe disso. Tudo que você escolhe, que você faz, que você pratica, que você pensa, que você sonha, deseja, aquilo acontece. Aquilo acontece. Por quê? Vai ter as consequências. Então, seja elas boas ou seja elas más, tudo tem consequência. Mas se você plantar a sementinha maravilhosa, né?
essa sementinha que vem frutificar, aliás, ela vem germinar dentro de você, ela vem florescer, ela vem dar fruto. Essa semente que Deus espera que você colhe é o ensinamento da palavra, é a palavra, é você vir aqui se alimentar e viver. É você vir aqui na palavra dele se alimentar e colocar em prática, ter atitude, ter ação, entendeu? Porque Jesus, a luz do Senhor Jesus, ela brilha. Ela não fica ofuscada. Ela não fica dentro da igreja um domingo toda brilhante, outro dia lá na segunda-feira apagada lá fora. Não, você tem que ser você lá dentro e você aqui fora, principalmente, meus irmãos, a começar dentro do seu lar, dentro da sua família, na sua casa, na rua, na onde quer que você esteja, no seu trabalho. A luz do Senhor Jesus tem que estar brilhando em você. As pessoas têm que perceber que em você tem algo diferente, algo especial. Então elas vão querer saber o que é que você tem. Mas que bondade é essa? Que amor é esse? Que empatia é essa, minha irmã? Só há uma receita, só há um lugar que você pode encontrar. É quando você abrir seu coração, receber Jesus como o único salvador da sua vida e obedecer e seguir os mandamentos dele e fazer o que ele está nos ensinando e viver o que ele está nos ensinando. Só ele pode, só ele tem poder para fazer essa transformação, né? De uma forma, de uma luz que brilha, que você reflete o seu brilho, entendeu? Mas é Jesus estando aí, né? Não adianta nada eu fingir um dia e no outro dia viver, né? Tem tanta gente. Eu não estou aqui para apontar, eu estou aqui só para levar essa reflexão, para que a gente possa levar para a nossa vida e avaliar. Porque nós precisamos ter uma escolha, nós precisamos ter uma direção. Porque você não pode viver escolhendo as coisas, tudo, coisas boas e coisas ruins junto. Não, de forma alguma. Ou você serve ou você não serve. Ou você anda no caminho do Senhor ou você para. Entendeu? Mas isso é uma escolha sua. Mas hoje Deus está me trazendo aqui, tanto para mim quanto para você, para que nós venhamos a refletir, para que nós venhamos a escolher tudo o que agrada a Deus e tudo o que faz bem a cada um de nós, certo? Porque você, como eu, todos nós um dia vamos partir desse mundo, porque nós viemos aqui, mas a nossa passagem é rápida, mas é nesse período de passagem a gente tem que consertar a nossa vida. Isso eu não posso fazer por você, meu irmão, eu não posso fazer por você, minha irmã, e nem vocês por mim, porque é de cada um tem que fazer a mudança certa. Tem que fazer a limpeza certa no seu coração, porque o nosso coração é o pensamento, o sentimento e a vontade. Olha lá o que está guardadinho dentro desse pensamento. Olha lá o que está fazendo você ter tanta vontade. Cuidado, meu irmão, se cuide, se cuide. O mesmo recado vem para mim, da mesma forma. Então vamos continuar aqui. Como um lembrete da necessidade de reconhecer a autoridade, esse versículo está nos instruindo para hoje, nos dias de hoje. Ele é sempre, ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. A palavra de Deus não muda. Quem muda é as pessoas, né? Então, olha só. Reconhecer a autoridade de Deus em todas as áreas da nossa vida e confiar em seu poder para enfrentar os desafios. Meus irmãos, diante de tanto desafio que a gente tem que saber, confiar, ter a certeza que nós temos um Deus para contar, nós temos um Deus para nos ajudar, nós temos um Deus para nos proteger, mas nós precisamos fazer o que está escrito na palavra. Se não estiver fazendo e querer que Deus atua na sua vida, não tem como. Ele não atua em caminhos tortos, né? Em caminhos, em vidas, como que eu vou dizer? Em meio a pecados.
né? Ele já deixa claro na palavra dele que há separação, né? Da luz e da escuridão. Então, a gente tem que levar isso para nossa vida. O que está de errado? Isso é bom? Deus se agrada? Não é? Então eu não vou fazer. Ah, esse caminho, Deus está comigo? Não está? Então eu não vou caminhar. É isso, meus irmãos, é isso que a gente tem que estar aí, né? Lutando cada um com a força que tem, porque olha, o diabo, ele tá ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, isso é fato, né, meus irmãos? Isso é real. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque não adianta. É isso mesmo, certo? Então, vamos continuar aqui. Entendemos que Deus é o Rei e governante supremo. Então não existe outro. Não existe outro com tanto poder, tanta glória, né? O nosso Deus com tanto amor que ele tem por nós, né? Porque, gente, aonde há amor, aonde tem amor, onde as pessoas vivem em amor, aonde as pessoas olham para o outro com amor, ali existe um Deus na vida dela. Ali existe. Mas aquela que olha para o outro desejando mal, querendo que o outro caia, achando, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a carne é falha. A carne é falha, a carne é fraca, mas você não pode ficar andando nos mesmos erros, porque se você pediu perdão para Deus, se você está se posicionando para fazer a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus, você não pode ficar repetindo isso aí não, porque Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Porque às vezes muita gente tá lá, ó. Ah, eu tô sentindo a dor do outro, mas lá dentro tá falando assim, ó, bem feito. Tô amando, não fez comigo? Agora tá pagando. Bem feito, ele tá pagando, porque tudo que faz com a gente paga aqui. Meu irmão, quem disse que nós podemos ficar assim, ter isso no nosso coração? Quem disse para você? Aí você olha para você, eu olho para mim, vejo lá o meu coraçãozinho desejando mal para o meu próximo. E qual é o mandamento que Deus deixou? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Que amor é esse que você está rindo dentro de você, que você está vibrando, feliz porque ele está se dando mal, porque ele não deu certo para ele, porque ele perdeu, porque ele errou, porque ele se machucou? Que isso? Povo de Deus, vamos acordar. Vamos acordar, porque o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós é diferença, é luz. E a luz que Jesus, né, através de nós, ele brilha na nossa vida, ela não é essa luz que está brilhando, não. Porque a gente sabe, né, que quem gosta de desejar o mal, que faz com o coração, né, coração cheio de desejo que o outro se ruína, esse não está servindo a Deus. Não dá, porque a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que sentir amor pelo nosso próximo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que estender a mão. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar pelo nosso irmão, pelas pessoas. A palavra de Deus nos ensina que o nosso coração está cheio, a boca fala que o nosso coração está cheio. Os pensamentos, né? Os pensamentos que a gente carrega aí, porque Deus conhece tudo, meus irmãos. De Deus ninguém esconde nada, nós não escondemos nada. Por isso que você tem que ser verdadeiro com você, por isso que eu tenho que ser verdadeira comigo, certo? Vamos lá, bênção de Deus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele. E todo louvor, meus irmãos, em todos os dias, daí toda honra e toda glória ao Senhor, porque Ele merece, todo louvor a Ele, porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, porque nós estamos aqui hoje, você daí e eu aqui, por misericórdia do Senhor. Não é porque nós merecemos, é por Ele ter misericórdia de nós e ter dado esse dia para que a gente recebesse essa palavra, para que a gente mudasse o nosso coração. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá, bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Ele fala de uma forma tão, tão profunda para que a gente venha fazer essa análise dentro da gente, né?
A glória de Deus e a manifestação do seu poder bondade e amor, certo? Então toda honra e toda glória a Ele. Nunca se esqueça, meus irmãos. O Senhor é forte e poderoso. Ele é forte e poderoso. Glórias a Deus. Aqui, né, nesse forte e poderoso, vamos ressaltar a força e o poder de Deus. A força e o poder de Deus que é capaz de proteger, meus irmãos, de proteger e cuidar dos seus filhos. Quem é os filhos de Deus? Aqueles que estão em obediência ao ensinamento dele, aqueles que estão fazendo a vontade do nosso Deus, aqueles que recebeu Jesus como o único salvador da sua vida e limpou o seu coração, a sua casinha, tá tudo limpo ali. Não deixa nada escondidinho, meus irmãos. Por isso que nós precisamos todo dia fazer uma faxina lá dentro, né? Lá dentro desse pensamento, lá dentro desse sentimento, lá dentro dessa vontade, entendeu? Bênção de Deus. É isso que nós precisamos fazer. É essa sua responsabilidade toda hora, todo dia. É um dia após outro, todos os dias, certo? Então vamos lá. O Senhor é poderoso na batalha. Então, por isso que você tem que estar aí, ó, confiante em Deus, sabendo que você não está sozinho, porque Deus só espera de você ter essa atitude. Oh, eu já fiz tudo o que é possível, mas eu não consigo. Mas você esqueceu que você tem um Deus todo-poderoso? Porque Ele não age sem você querer. Por isso que você pode escolher, você pode querer. As escolhas é sua. O querer é seu, mas Deus, ele não trabalha quando você está fazendo coisa errada, ou quando você está absorvendo coisa errada para a tua vida e pondo em prática, entendeu? Agora vamos lá, né? Eu amo falar do amor de Cristo porque eu sei que da mesma forma que Deus está falando no meu coração, eu creio que Ele está falando no seu. E nós somos abençoados, nós somos agraciados pelo Senhor. Olha a bênção de Deus. Porque não pense você que se você viu esse vídeo, se você está do outro lado, é para você. É para você. Assim como é para mim, é para todos nós. Mas aqueles que têm, né, tem vontade de estar aí fazendo certo, tem o querer na vida dele, né? Porque ninguém fica para trás, só fica aquele que quer ficar mesmo. Hoje todos nós temos oportunidade, hoje todos nós temos o livre acesso em buscar as coisas, em buscar o melhor para nós, entendeu? Então é de cada um. Então vamos lá, olha. O nosso Deus, o nosso Senhor poderoso na batalha, ele é a capacidade, ele é e nos dá a capacidade de vencer, né, meus irmãos, os obstáculos e as dificuldades da vida. Então Deus, ele é todo poderoso e nos dê a vitória sobre as nossas lutas, ele nos dá. Então ele tem capacidade, é dele a capacidade, ele nos capacita, entendeu? Para vencer os obstáculos, para vencer as dificuldades e nos dá, né? E nos dá vitória sobre as lutas, sobre qualquer tipo de luta, sobre a área da nossa vida. Às vezes você pode estar até se perguntando, né? Poxa vida, eu faço tanto bem ao teu olhar, né? Eu faço tanto bem, eu me dou, né? Por completo para fazer as coisas do Senhor e tá tudo acontecendo na minha vida de errado. Eu tô falando uma palavra para o outro se levantar, mas eu estou caído. Eu estou necessitado. Eu estou passando por um processo que tá, assim, me machucando, né? Eu estou passando por um deserto triste, meus irmãos. Não reclame. Dê graça, dai graça, dai graça para Deus, porque o nosso Deus, ele está nos moldando, ele está nos lapidando, ele está nos fazendo um vaso novo, sem trincas, sem nenhuma alteração no contorno do vaso. Todos nós passamos por um processo e é preciso passar.
Porque quando nós passamos, lá na frente a gente vai sair forte, a gente vai sair diferenciado, porque Deus lapidou, Deus está lapidando, Deus está moldando. Então, não reclame, dai graça, porque se você está passando é porque você tem sim vida aí, você tem vida aí. E Deus vai restaurar, vai restituir, vai te abençoar, vai te dar tudo que você realmente precisa. Glórias a Deus. Então vamos lá. Irmãos, para o dia de hoje, né? É para mim e para você, né? Esse versículo hoje nos convida a confiar em Deus. Então é confiança e confiança, certo? Que Ele pode nos dar a vitória e Deus dá mesmo, né? Deus dá a vitória para aqueles que é fiel a Ele, certo? Seja qual for a situação, as lutas, as dificuldades que estamos passando. Então, muitas vezes você pode falar, ela fala porque ela não está passando a minha situação, mas não é eu que estou falando, é o Senhor que está falando para você. O nosso Senhor, Ele é forte e poderoso. Ele pode fazer você vencer esses obstáculos, essas diferenças, essas lutas que você está passando, esse sofrimento, porque Ele é o nosso Senhor, todo-poderoso. Então, meu irmão, dai graça. Dai graça. Então, olha só. Vamos continuar aqui. E de entender e ter o reconhecimento da autoridade. Nós temos que ter o reconhecimento da autoridade de Deus em tudo na nossa vida. Não é só naquele momentinho ali, não. É em tudo. Então, Deus é prioridade. Deus, nós temos que entender que Ele é autoridade sobre nós. Porque Ele é nosso Pai. E o Pai ama, o Pai zela, o Pai cuida. E Ele está cuidando de você, minha irmã. Ele está cuidando de você aí que está se perguntando, eu tô, parece que meio esquecido, né? Deus está cuidando de outro e esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Ele tem muito para te dar. Mas primeiro Ele precisa, né, te moldar da forma que é preciso, que é necessário. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus, né? Entendemos também que é a fonte de inspiração para orar, né? Entendemos também que é a fonte de inspiração para orar e louvar a Deus, reconhecendo seu poder e glória. Então, esse versículo nos dá esse entendimento, certo? E nos incentiva a agir com esperança e coragem. Não perca a sua coragem, não perca a sua esperança. Continue, meu irmão, continue. Tá doendo, mas continue. Tá sofrendo, mas continue, porque o nosso Deus, Ele não esqueceu de você. Ele não deixou de cuidar de você, de zelar por você. Porque a gente não tem noção, né, meus irmãos, quantos livramentos nós temos e a gente nem percebe. E é Deus com todo o cuidado que Ele tem por nós, né, nos livrando e nos abençoando. Então, confiando que Deus está conosco e nos guiará através dos desafios da vida, né? Todos nós temos desafios, né? Porque nós vivemos no mundo e sabe que o mundo aqui, né, jaz do maligno. Então a gente sabe que tudo que aqui não é fácil, mas Deus nos traz uma segurança, uma força, né, para a gente vencer tudo isso, né? Nunca devemos esquecer que este versículo é um lembrete da nossa necessidade de honrar e louvar a Deus, que é o Rei da glória. O nosso Deus é o Rei da glória. Esse Rei é teu Pai. Esse Rei é quem cuida de você. Esse Rei é quem cuida de nós. É o nosso Pai. Mas nós precisamos estar em obediência como filho, como filha, entendeu? Não desvie o seu olhar, não perca o seu caminho, entendeu? Não volte para trás. Porque lá atrás não tem nada de bom. Lá atrás não tem nada de bom. Aquela velha criatura que quando aceitou Jesus Cristo, morreu. Ela não pode voltar a fazer as mesmas atividades nesse corpo novo. Entendeu, bênção de Deus? Nessa mente renovada, fortalecida, com vida. Tem vida aí, meu irmão. Tem vida aí, minha irmã. É dia de mudança e é hoje.
Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por nós, né? Todos nós. Agradeço a Deus pelos surdos, pelos ouvintes. Somos famílias unidos, família de Deus, escolhido de Deus. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos nós. Que Deus nos dê, né? Sabedoria, entendimento e mudança, né? Que nós façamos mudança no nosso coração. E quem vem habitar em nossos corações seja somente Deus. Amém? Glórias a Deus. Então tenha paciência, tenha esperança. Você vai vencer os problemas, as dificuldades. Deus é maravilhoso. Ele nos dá bênçãos abundante. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus por você, né? Pela sua família, que nós estejamos aí firme nos caminhos do Senhor. Glórias a Deus. Sábado, depois do meio-dia, eu faço a live. O momento, a hora certinha, não sei. Deus fala e eu faço. Mas mais ou menos 1h30, mais ou menos, né? Meio-dia e meio, por aí, depois, né, do meio-dia, eu faço. Eu convido você para estar junto comigo, para me ajudar, você me ajudar a evangelizar, a mandar os vídeos para outras e outras e outras pessoas, para que nós juntos servimos o Senhor, né? Em união. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus por hoje, né? Porque é especial. Eu estou aqui, você está aí. Então é um dia especial que Deus preparou para mim e para você. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus.